Olá! A República foi proclamada às 11 horas do dia 5 de outubro de 1910, como é sabido. Mas qual foi o contributo da maçonaria? Apesar de já ter passado mais do que um século, sabe-se pouco e por vezes mal. Este documentário pode ajudar-nos desde logo a arrumar ideias. Relativamente ao 5 de outubro, vamos pôr a coisa nestes termos. Os republicanos foram a face visível, a maçonaria o cérebro e a carbonária o braço armado. Nem sempre nos damos conta, mas Lisboa está cheia de símbolos e medidas maçónicas, já para não falar das ruas. Brancamp, Miguel Bombarda, António Augusto de Aguiar, Sidónio Pais, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, Joaquim António de Aguiar, Gomes Freire, tudo nomes de maçons. E não menos importante, o hino nacional foi composto por 2 maçons. E a nossa bandeira tem afinidades com insígnias carbonárias e maçónicas. Mas onde e quando surgiu esta associação de pedreiros, em francês maçon, livres, que se tratam por irmãos? O que terá a ver com o rei Salomão? Qual o significado do esquadro e do compasso? Ocorrem-nos tantas perguntas: o que é que se conspira nos centros? Qual a sua relação com os partidos e com os monárquicos? A sua influência no nosso cotidiano? Em 2010, o centenário da República serviu de pretexto para se aprofundar a maçonaria e vários documentários tiraram um bocadinho do secretismo e do enigma à maçonaria. Como este, realizado por João Osório, com revisão e consultoria do então grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, professor António Reis. Às 11 horas de 5 de outubro de 1910, foi solenemente proclamada a República Portuguesa. A monarquia capitulava após dia e meio de combates. O rei fugia, as tropas rendiam-se, as bandeiras republicanas eram hasteadas pela cidade. Ao longo dos dias seguintes, todo o país reconhecia pacificamente o novo regime. Mas como foi isto possível? Como caiu em 35 horas uma monarquia com 800 anos de história e poder? Como tomaram umas poucas centenas de rebeldes quartéis e navios de guerra? Como puderam combater, lado a lado, civis e militares? Porque é que parte das tropas monárquicas se recusou a disparar sobre os revoltosos? E porque é que os reforços pedidos pelos monárquicos nunca chegaram? A República Portuguesa nasceu envolta em mistério. É fruto de uma conspiração urdida em silêncio, em segredo, na sombra. Venha decifrá-la ao longo da próxima hora. Lisboa, 29 de setembro de 1910. Uma reunião secreta vai ter lugar no Largo de São Carlos. Os participantes vão chegando a pouco e pouco, a coberto da noite. Que estará em jogo naquele misterioso encontro? Longe dali, muitos séculos antes, estava a ser construído o Templo do Rei Salomão. 100.000 operários trabalham diariamente, mas só o arquiteto Hiram conhece a totalidade do projeto. Para gerir tão colossal empreitada, Hiram divide os homens por graus, aprendizes, companheiros e mestres. A cada um ensina palavras e toques secretos e a informação de que necessitam para executar a missão que lhes cabe na obra. Mas um dia, 3 companheiros rebelam-se. Cobiçam o lugar e a sabedoria dos mestres. Querem saber tanto como eles, mas Hiram recusa responder-lhes. Tomados pela ira, os companheiros matam o arquiteto e enterram-no debaixo de um ramo de acácia. De todo este relato, só o arquiteto Hiram
tem comprovação histórica. Tudo o resto é lendário. Mas esta alegoria haveria de tornar-se um dos mitos fundadores da mais enigmática organização do mundo ocidental, a maçonaria. A maçonaria é uma ordem iniciática que se acede através de uma cerimónia especial em que o profano recebe a luz, ou seja, entra no mundo orientado pelos princípios da razão e em que o seu objetivo é consagrar-se ao seu aperfeiçoamento moral e espiritual, bem como ao aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual da humanidade em si mesmo. A maçonaria que hoje conhecemos nasceu no século XVIII, mas inspira-se em alegorias e lendas do passado, como a do grande arquiteto do universo. Maçon significa pedreiro. A franco-maçonaria é, portanto, em sentido metafórico, a Associação dos Pedreiros Livres. Portanto, é uma escola de valores éticos, uma escola de valores cívicos e procura estar na vanguarda desses valores éticos e cívicos. A maçonaria é um complexo de símbolos misterioso para quem a vê de fora, mas com significados poderosos para os iniciados. O esquadro, por exemplo, dá-lhes o valor da retidão. O compasso, que desenha o círculo perfeito, o da sabedoria. Cria também uma aura de secretismo em torno da maçonaria, mas os símbolos da maçonaria estão todos eles ligados à arte da construção, a chamada arte real. E porquê a arte da construção? Porque, no fundo, o tal aperfeiçoamento moral e espiritual de que eu há pouco falava não é mais do que uma construção simbólica do templo interior de cada um e do templo exterior da humanidade. Mas que tem a maçonaria a ver com a implantação da República em Portugal? Ou com os vultos que batem a uma porta misteriosa em Lisboa, a 29 de setembro de 1910? Ao longo do tempo, a maçonaria influenciou direta e indiretamente o destino de múltiplas nações. Numa zona cinzenta paralela ao poder de papas, reis, presidentes e governos, formou e foi formada por alguns dos homens mais influentes da história. Frederico II da Prússia, Mozart, Goethe, Churchill, Garibaldi, Bolívar, Voltaire, Montesquieu, George Washington ou Lincoln terão sido maçons. Não é por acaso que se encontram tantos símbolos e medidas maçónicas na face de Washington, nem que as constituições liberais façam a apologia de igualdade, fraternidade e liberdade, valores tão caros à ética maçónica. Mas a ação dos pedreiros livres também influenciou profundamente o curso da história de outro país, Portugal. A verdade é que, quando olhamos para o mapa de Lisboa, estamos a ver em grande medida uma listagem de alguns dos mais ilustres maçons nacionais. Mas como e quando começou a ação maçónica em Portugal? Por um lado, a maçonaria deu um contributo importante através dos seus membros para a Revolução Liberal de 1820, uma vez que os valores liberais e os valores maçónicos, na origem, se confundem, não é? Depois, ao longo do próprio liberalismo monárquico, os maçons tiveram sempre cargos proeminentes no Estado liberal português. As primeiras lojas maçónicas em Portugal surgem no século XVIII, por influência de ingleses e franceses, mas fecham pouco depois, vítimas da perseguição ordenada pela Santa Sé. O Grande Oriente Lusitano, a principal federação maçónica portuguesa, é criado mais tarde, em 1802, e nos anos seguintes vê multiplicar irmãos, triângulos e lojas. Mas é a partir do triunfo do maçom Dom Pedro IV nas Guerras Liberais
que o elenco de iniciados na maçonaria começa a confundir-se com o dos mais relevantes protagonistas políticos nacionais. Se os maçons poderiam ter ambições políticas pessoais, a maçonaria, enquanto ordem, não tinha cor política. No entanto, algo ia mudar. Com o avançar do século, degrada-se a situação financeira e social do país. Nasce o Partido Republicano e aumenta a contestação à monarquia. Já no século XX, o rei responde às críticas da pior forma e adota uma posição autoritária. Coloca no poder João Franco e permite-lhe governar em ditadura. A maçonaria ia reagir. A maçonaria tinha sofrido uma alteração substancial no seu posicionamento político-ideológico, ou seja, tinha-se republicanizado, o que não quer dizer que não houvesse muitos monárquicos na maçonaria, mas, na verdade, os últimos anos, antes do 5 de outubro, antes de 1910, aqueles 3, 4 anos, encheu-se de gente republicana. Não porque a maçonaria tenha de ser necessariamente monárquica ou republicana, mas porque no contexto da época e, sobretudo, durante o consulado de João Franco, se verificou que a monarquia traía cada vez mais aqueles valores liberais que tinham estado na origem da Revolução de 1820 e que tinham estado na origem da própria maçonaria criada em 1802. O sinal mais claro da viragem maçónica dá-se em 1907. Magalhães Lima, homem de reconhecidas convicções republicanas, era eleito grão-mestre. Já em 1903, um antigo grão-mestre, Bernardino Machado, filiava-se no Partido Republicano. E em 1905, Afonso Costa, um dos mais mediáticos membros do PRP, era iniciado maçom. O descontentamento com a monarquia engrossa as fileiras de pedreiros livres. Se em 1906 o GOL tinha 85 lojas, em 1910 eram já 153. Laicidade, igualdade social ou livre pensamento são temas tanto de reuniões republicanas como maçónicas. Ou seja, muitas vezes eu penso que as próprias pessoas não percebiam muito bem onde é que estavam. Ou seja, havia um grêmio, um clube de discussão e metade daquilo era maçonaria, metade era Partido Republicano. Ou seja, as novas ideias fluíam por ambos os lados. A Revolução Republicana estava em marcha. Ainda não passava de um conjunto de ideias, mas a maçonaria estava por detrás delas. Em primeiro lugar, no plano ideológico, no plano doutrinário, na preparação, digamos assim, espiritual, cultural da Revolução. A maçonaria é, antes de mais, uma vanguarda ética e cívica que cultiva determinados valores. E os maçons empenharam-se, particularmente nos anos que precedem a Revolução, na difusão desses valores. Contudo, a equação não fica completa com estas duas entidades, Partido Republicano e maçonaria. Para compreender a conspiração que levou a República ao poder em Portugal, falta um terceiro elemento, a carbonária. A carbonária, quando surgiu, a Itália, numa Europa posterior ao Congresso de Viena, uma Europa conservadora, dominada, policiada pelas grandes potências, a França da Restauração, a carbonária aparece para a luta política. É uma daquelas organizações nacionalistas italianas, não é? Que lutavam contra os austríacos, organizações, portanto, resistencialista, estavam organizadas segundo aquela linguagem das carvoarias, não é? Alta venda e aqui tiveram, de facto, um papel muito importante porque recrutaram muita gente, sobretudo nos subalternos do Exército e da Marinha. A carbonária surge em Portugal no século XIX. Do ponto de vista formal, tinha muito em comum com a maçonaria.
o secretismo, ritos de iniciação, uma estrutura organizada por graus, símbolos e conceitos semelhantes. Os maçons tratavam-se por irmãos, os carbonários por primos, mas a partir daí sobrevinham as diferenças. A maçonaria foi sempre uma organização de elite, não virada para o povo em geral, para as massas em geral, uma organização de caráter filosófico, não confessional e não política no sentido partidário, no sentido de facção. A Carbonária era uma sociedade secreta da plebe urbana lisboeta. Há quem lhe chamasse que era a maçonaria popular. E que tinha ligações com a maçonaria nas lojas maçónicas, sobretudo numa loja muito importante, a loja Montanha. A maçonaria era tendencialmente elitista. A Carbonária recrutava elementos entre operários, militares, marinheiros ou estudantes. A maçonaria tinha sobretudo um caráter filosófico. A Carbonária só fazia sentido enquanto ação. Nas suas liturgias havia caveiras e punhais, capas de estudante e máscaras negras penduradas no teto como aves fantásticas. A maçonaria não era republicana nem monárquica. A Carbonária vivia para derrubar a monarquia. E não ia fazê-lo no debate político, mas pela força, pelas armas. Não era bem uma organização secreta, era um exército secreto, ou melhor, vários exércitos. Eu normalmente não gosto de falar de Carbonária, porque em Portugal houve várias Carbonárias. Houve a Carbonária Coimbrã de 1820, a sua única reivindicação era de uma ingenuidade plena, queriam bons políticos e boas políticas. Boas ideias políticas, boas execuções e, ao mesmo tempo, ter políticos com ética, com qualidade. Não tem nada a ver com a Carbonária dos anos 50, que traz para Portugal um conjunto de ideias novas. E não tem nada a ver com a Carbonária de final do século XIX, que vai estar presente na República. No final do século XIX subsistem duas carbonárias, a lusitana de pendor anarquista e a portuguesa de caráter republicano. Ambas querem derrubar a monarquia e instaurar a república, mas com uma pequena diferença. A carbonária portuguesa deseja a república como um fim em si e a lusitana apenas como um meio para atingir um ideal último, a anarquia. Aliás, nos escritos anarquistas da época diz-se que a República é o mal menor e, portanto, os anarquistas lutam pela República, entendendo a República como um período específico, intermédio, até aos seus objetivos finais. Sem abdicar dos seus princípios, sem abdicar dos objetivos finais, que era a construção de uma sociedade sem classes, de uma sociedade justa e com a abolição da exploração, consideravam que não era possível esperar por esse desiderato final, por esse resultado final. Que ainda por cima era incerto. Então era preciso lutar por qualquer coisa de mais palpável. E essa coisa mais palpável era a República. Mas esta carbonária, ao que se crê responsável pelo assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe, sofrerá um rude golpe depois dessa ação radical de 1 de fevereiro de 1908. Esta carbonária lusitana é fortemente afetada por alturas do regicídio, um pouco antes ainda, com a repressão policial, com alguns acidentes de explosões acidentais de bombas, e ela quase desaparece por altura do regicídio, integrando-se a maior parte dos seus elementos na carbonária portuguesa. E quem eram os mentores desta carbonária? Há um famoso postal que é os 3 varões assinalados, que são 3 homens que estão de machado a deitar abaixo uma árvore podre
que é a monarquia. Ora, precisamente, é António Maria da Silva, é o Luz de Almeida e é o Machado de Santos. O Luz de Almeida é o grão-mestre da Carbonária e eles três são a direção da Carbonária portuguesa. E, portanto, a proeminência que Machado de Santos veio a ter no 5 de outubro não é ocasional. Ele, de facto, era já uma figura importante da direção da Carbonária. Será, pois, a Carbonária portuguesa a treinar as tropas para a Revolução. Alguns anarquistas recusam a fusão, mas aceitam colaborar no golpe, contribuindo com a especialidade da casa, o fabrico de bombas. Entre 1908 e 1910, Portugal é ainda uma monarquia, tem um rei e um governo. Mas olhando de perto, descobre-se depressa outra realidade. É que há um partido político, duas organizações secretas e algumas franjas independentes a preparar, silenciosamente, o fim daquele país ilusório. Mas como se vão coordenar todas estas forças? Machado Santos dá-nos uma pista. O homem que viria a guiar os revoltosos à vitória no 5 de outubro escreveria mais tarde que a Revolução se deveu única e exclusivamente à maçonaria, mas depois acrescentava: é a maçonaria a grande mãe das revoluções porque os principais elementos carbonários nela estão filiados. Machado Santos devia saber o que dizia. Afinal, ele próprio era maçom e carbonário. É que encontramos militares que estão como militares, mas também como pertencentes ou a uma ou outra organização, ou a ambas. É talvez isso que faz com que a articulação funcione. Na realidade, temos chefes do Partido Republicano que são simultaneamente maçons e alguns deles estão simultaneamente a militar na Carbonária. E, portanto, quando arrastam atrás de si uma organização, arrastam mais outra e, quer queiramos, quer não, acabam por coordenar toda a ação de várias organizações distintas. As frentes estavam unidas. Os republicanos eram a face visível, os carbonários, o braço armado, os maçons, a cabeça pensante. São eles que os controlam, são eles que os organizam, são eles que lhes dão a formação necessária para se empenharem na Revolução Republicana. Porque, normalmente, os carbonários eram recrutados nas classes baixas da sociedade. A classe operária, nomeadamente. No fundo, os maçons agem como os mentores espirituais, intelectuais e políticos dos carbonários. Mas a tropa de choque, essa é composta por carbonários. Ao longo de 1908 e 1909, aumentam o descontentamento, os protestos, a agitação social. Graça à ansiedade entre quem sonha com a República, há uma vontade crescente de passar à ação, que o Partido Republicano não pode ignorar. Portanto, há um ambiente propício a isso. E em 1909 o Partido Republicano chega ao Congresso de Setúbal, por acaso um dos dias é o 25 de Abril de 1909, e muda claramente a sua orientação política, ou seja, tomam o poder dentro do partido os homens da ação. Havia pelo menos uma lição a tirar do golpe fracassado de 31 de janeiro de 1891. Uma revolução não podia ser preparada por uma instituição exposta e permeável como um partido político. Tinha de ser orquestrada clandestinamente por organizações com mais vocação na arte de guardar segredos. O segundo plano em que a maçonaria atua é no que diz respeito à decisão de avançar pela via revolucionária, pela via violenta para o derrubo da monarquia. Porque o Partido Republicano esteve dividido e oscilante durante muitos anos entre uma via pacífica, evolucionista, reformista, eleitoral e uma via violenta, revolucionária.
não havia hipótese nenhuma de uma conquista legal, democrática, eleitoral pelo sufrágio do poder, só havia uma hipótese: a revolta armada. A ala revolucionária toma a direção do Partido Republicano e decide que, se a política é incapaz de implantar a República, então vai silenciar-se e dar lugar às armas. Com carta branca para avançar para a Revolução, a Carbonária faz o seu trabalho minucioso e anónimo. Durante o dia, são indivíduos comuns que trabalham e circulam nas ruas. À noite, assumem outra identidade. Os anarquistas preparam bombas que, em vésperas da Revolução, hão de atingir um número redondo de 4.000 engenhos. A maior parte deles não chegará a ser detonada, pelo que uma carga explosiva mortal pode ter dormido em caixotes e caves de Lisboa, muito para além da Revolução. Ao mesmo tempo, os carbonários republicanos prosseguem a ação de recrutamento. No entanto, caiu-se no impasse. O Diretório Republicano tarda em assumir a Revolução e urge tomar medidas. Dois tipos de medidas, que é, por um lado, de defesa, ou seja, contra a repressão. É preciso impedir que continuem as prisões e as deportações e os processos por associação secreta, etc. E, por outro lado, mais do que isso, de preparar a mudança do regime. A partir dali, será a maçonaria a assumir o comando das operações. Pode-se dizer que foi só a partir do momento em que se cria a famosa Comissão de Resistência da Maçonaria, numa reunião no Grêmio Lusitano, no maior templo do Palácio Maçónico, no dia 14 de junho de 1910, é aí, finalmente, que fica clara que vai haver a Revolução. Ou seja, os maçons conseguem, através da posição tomada pela esmagadora maioria das suas lojas, influenciar decisivamente o Partido Republicano no sentido de pôr fim às suas hesitações e de avançar para a via revolucionária. A maçonaria, através dessa Comissão de Resistência, coordena os esforços com o Partido Republicano, com a Carbonária, designadamente através de uma loja maçónica, que é a Loja Montanha, que se dizia, alguém escreveu meio a brincar, que tinha duas portas, uma dava para a maçonaria, outra dava para a Carbonária. E vai-se criando uma elite, se quiser, que dirige o movimento revolucionário. A Comissão da Resistência vai integrar Miguel Bombarda, Cândido dos Reis, António Maria da Silva, Simões Raposo e outros maçons que são simultaneamente carbonários e que estão empenhadíssimos em levar por diante essa via revolucionária que tem influência também nas principais forças militares. Não é? Portanto, isso é decisivo. Ao longo dos meses seguintes, há reuniões diárias, primeiro em casa ou no escritório de José de Castro, grão-mestre adjunto da maçonaria. Depois, sob a presidência de Miguel Bombarda, no Centro Republicano de São Carlos. Destes encontros, resulta que Bombarda, Machado Santos e António Maria da Silva deverão organizar as forças civis em combate e que Cândido dos Reis, Sá Cardoso e Helder Ribeiro coordenam a parte militar. Este grupo muito restrito de pessoas que organizam o movimento, que mobilizam a ação, que mobilizam as armas, que mobilizam os carbonários, que dão a conhecer a ação que vai decorrer, este grupo obviamente sabe que pode contar com um apoio muito alargado, porque há um consenso muito alargado também na sociedade portuguesa que é necessário mudar. Mas a conspiração jogava-se ainda a outro nível. O terceiro nível em que a maçonaria atua para preparar a implantação da República é no plano internacional. Há sobretudo uma célebre viagem
de 2 ou 3 dirigentes maçónicos do próprio, aliás, depois grão-mestre do Magalhães Lima, que vão a Paris e a Londres no verão de 1910 sondar estes governos qual será a atitude deles em relação à República, não é? Mas é uma embaixada que vai contactar os governos francês e inglês que eram dominados pela maçonaria francesa e britânica, respectivamente. E graças às amizades maçónicas do grão-mestre Sebastião Magalhães Lima, esses governos são facilmente aliciados para a causa dos republicanos portugueses. Ou seja, vai-se obter da parte do Estado francês e do Estado britânico o compromisso de não obstaculizarem a Revolução Portuguesa e de, uma vez proclamada a República em Portugal, a virem a reconhecer no mais breve prazo possível. Bom, e a ideia é que os ingleses não se perturbaram muito com isso. Quer dizer, os ingleses tinham aqueles interesses. Engraçado, a atitude dos ingleses em relação a Portugal nessa época e a atitude que hoje em dia, por exemplo, nós vemos que têm os grandes interesses em relação à política de países, por exemplo, africanos, que é não intervenham na mudança, negociam sempre com quem fica. A República estava em marcha, por dentro e por fora. A hora aproximava-se. Agora já é fácil perceber que vultos são aqueles que desaparecem para lá de uma porta misteriosa no Largo de São Carlos, a 29 de setembro de 1910. Há uma reunião famosa, que é a reunião de 29 de setembro, que só recentemente é que se conheceram os documentos, precisamente reunidos por esse tal Simões Raposo, que os guardou, foi guardando ao longo da vida. Essa reunião de 29 de setembro, que decorre na sede do Diretório do Partido Republicano, que era junto ao Teatro São Carlos, num daqueles prédios ali em frente, onde no fundo está a maçonaria, algumas das lojas fundamentais da maçonaria, designadamente a Cássia e a Montanha, está a Carbonária, está o Diretório do Partido Republicano e estão, no fim de contas, o Estado-Maior Civil, o Estado-Maior Militar da Revolução. E é a 29 de setembro que eles decidem passar a ação. É nesta reunião decisiva, onde estão representadas todas as organizações envolvidas na conspiração, que se limam as arestas do golpe. A Comissão de Resistência da Maçonaria estava representada por Miguel Bombarda, Cândido dos Reis, Simões Raposo e outros membros que lá se encontravam, Machado Santos, naturalmente, também. E, portanto, essa reunião foi uma reunião também decisiva para se confirmar a tal via revolucionária, para se acertarem os pormenores também do plano militar a desencadear o mais cedo possível. Esteve previsto para dia 1, 2 de outubro, depois acabou por se adiar para 3 de outubro, porque, entretanto, algumas unidades estavam a entrar de prevenção, alguma coisa transpirava cá para fora, naturalmente. A definição final do momento de saída da Revolução, bem como da senha e contra-senha, ocorreria 3 dias depois. O golpe começaria à 1 da manhã de 4 de outubro. Da rua, alguém diria: "Mandou-me procurar?" E do interior dos quartéis viria a resposta: "Passe, cidadão." Quando a Revolução sai, às primeiras horas de 4 de outubro de 1910, o plano tão longamente arquitetado entra por fim em ação. E o sucesso das operações fica a dever-se quase por inteiro à ação da Carbonária, um facto reconhecido até pelos defensores da causa monárquica. Talvez seja mais importante sublinhar que, para além do movimento
ou do envolvimento militar subjacente à operação da implantação da República propriamente dita, há um aspecto quase iconoclasta, que é o facto do Partido Republicano ser praticamente insignificante à época, sem grande implantação política. Mas os civis têm um papel decisivo. Aliás, Machado de Santos, quando ataca o quartel de Infantaria 16, é o único militar que está no ataque. O resto são 30 ou 40 civis armados com uma pistola. Portanto, e são carbonários. E quando tudo ameaça falhar, são ainda os laços secretos que unem os revoltosos, que salvam o dia. Repara, o 5 de outubro é uma revolução quase impossível. O chefe da maçonaria estava em Paris, na chamada Embaixada Republicana, para obter a aquiescência das potências europeias a uma eventual implantação da República. O chefe da Carbonária estava fugido, também no estrangeiro. O chefe militar suicida-se. O chefe civil, o Miguel Bombarda, é morto. E mesmo assim a revolução vai para a frente. Mas como foi isso possível? Como foi que uma revolução decapitada chegou ao seu destino? É muito simples. Por exemplo, a parte civil de que o Miguel Bombarda era o principal responsável, quem tinha feito os planos, onde é que deviam estar colocados os vários homens, com as suas granadas, era o Simões Raposo. E, portanto, de facto, poderão ter caído os chefes, ou não estado no momento da ação, mas por trás havia uma estrutura, a Comissão de Resistência, em grande parte, que mantinha toda a organização. Mesmo quando foi necessário alterar o plano inicial, quando não se conseguiu tomar o Palácio Real, quando a maioria dos quartéis fiéis à Revolução, afinal, não se sublevou, quando muitos homens debandaram e outros simplesmente não apareceram. Por exemplo, Machado de Santos, na rotunda, sabe que não está sozinho, sabe que pode contar com os seus primos, isto é, no sentido carbonário, que estavam do outro lado e que se ele tem a ideia de que se aguentar ali, talvez possa animar aqueles que não saíram no dia, na noite, de 3 para 4, mas se o virem ali resistindo e, sobretudo, sem ser atacado, possam, mais tarde ou mais cedo, também manifestar-se. A revolução só foi possível graças à determinação do carbonário maçom Machado Santos, que comanda a ação a partir da rotunda, e de centenas de carbonários cujos nomes a história não guardou. São eles que facilitam a entrada nos quartéis e nos barcos de guerra fundeados no Tejo, que levantam barricadas, que parecem banais civis combatendo armados ao lado dos militares, que travam os contra-ataques da Guarda Municipal com as bombas que há 3 anos andavam a fabricar. E são eles ainda que explicam o mistério de nunca terem chegado reforços para acudir à tropa monárquica. Porque, designadamente, a Carbonária organizou sabotagens à volta de Lisboa, ou seja, isolou Lisboa. E por isso é que as tropas monárquicas não conseguiram receber reforços. Esperaram pelos reforços e eles não chegaram. Porque, precisamente, tinha havido sabotagem nas linhas de caminho de ferro, etc. A Revolução fez-se em 35 horas de constantes improvisos. Teve um desenlace inesperado na manhã de 5 de outubro, quando um diplomata alemão surgiu de bandeira branca a pedir a evacuação dos cidadãos estrangeiros e Machado Santos aproveitou a trégua para exigir a rendição da monarquia. Mas até nesse momento foram os carbonários que se misturaram com a população para encher a avenida e dar vivas à República. E, portanto, junto com a fraqueza da monarquia, com as armas na mão, nomeadamente da Carbonária ou do Exército, essa vontade de mudar o regime está na razão de todos os improvisos terem sido ultrapassados e ter triunfado a Revolução.
obediência maçónica na Primeira República não terminaria com a proclamação da vitória às 11 horas do dia 5 de outubro de 1910. Muito pelo contrário, estender-se-ia ao longo dos 16 anos de vida do regime e mesmo para lá do seu fim. A maior parte do pessoal político, boa parte do pessoal político da República, tinha sido formada na maçonaria. Depois, com a ditadura, os maçons, por um lado, foram bastante perseguidos. Por outro lado, integraram a resistência a essa mesma ditadura. Entre deputados, ministros e presidentes da Primeira República, cerca de metade tinha sido iniciada na obediência maçónica. E isso refletiu-se em boa parte das medidas mais emblemáticas do regime, particularmente nas respeitantes a matérias religiosas e ao ensino. De qualquer das formas, também é notável o trabalho dos republicanos espalhados ao longo do país, alguns em centros republicanos, alguns em localidades da mais variada dimensão, que transmitem para o interior do país um conjunto de ideias que também vêm atrás, também vêm da preparação das lojas maçónicas dos centros republicanos. Mas esse triunfo dos ideais maçónicos teria uma consequência perversa. Tal como muita gente se tornou republicana do dia para a noite, também ser pedreiro livre passou a ser subitamente um fator de atração fatal. Bem, a partir do momento em que está no poder gente cuja filiação maçónica era mais ou menos conhecida, é muito provável que houvesse muitos indivíduos que pensassem que estar filiado nas lojas, estar iniciado, fosse uma vantagem quando chegasse ao momento de distribuir as benesses do poder, empregos e outro tipo de regalias. E, portanto, há uma corrida às iniciações a seguir a 1910. A maçonaria, se não estou em erro, é os números do professor Oliveira Marques, estou a citar agora de cor, mas tenho a impressão que a maçonaria também, nessa linha da adesivagem, triplica os efetivos depois da República logo, praticamente. Aliás, diz-se que não se deve ligar muito às adesões da maçonaria em 1911, 1912, porque, pronto, era uma coisa para onde as pessoas iam porque dava imenso jeito, não é? Isso não fez da maçonaria uma base homogénea de apoio ao regime. E o sinal é a cisão que no Grande Oriente Lusitano acontece em 1914. Há muita gente que não segue uma linha que pensou que estava muito associada, ou demasiado associada, a Afonso Costa. E, portanto, houve uma cisão, acabaram por haver duas grandes federações maçónicas e provavelmente haveria também lojas desagregadas. Podem ter estado de acordo para o primeiro objetivo, que é derrubar a monarquia, e depois cada um criou o seu rumo para a República. E, digamos, e a maçonaria, aliás, andou também aos trambolhões, de certa forma, nesse rearrumar da casa. Sim, as pessoas têm, por exemplo, aquela coisa, os partidos usam as pessoas, e as pessoas também usam os partidos, quer dizer, neste caso, também muita gente entrava para a maçonaria ou para o Partido Democrático, porque era o que estava a dar naquela época, não é? Como depois entraram para a União Nacional e depois entraram para o Partido Socialista e vão seguindo sempre, quer dizer, e como nós temos brandos costumes, normalmente são sempre relativamente bem tratados e acolhidos. Magalhães Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano Unido durante o longo período de 1907 a 1928, candidata-se à presidência da República por 2 vezes, mas em ambas as tentativas obtém resultados irrisórios. Afinal, o poder de que a maçonaria parecia investida com a implantação da República não terá passado de uma frágil ilusão. Portanto, a maçonaria tem, de facto, uma importância grande, uma importância cultural grande, e até em termos simbólicos e em termos de alguns rituais e cultos do próprio regime republicano. Mas não é um partido. Não puxa os cordelinhos, por vezes é ao contrário, quer dizer, quem puxa os cordelinhos da maçonaria são os políticos. Isto é, Magalhães Lima, que é o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, nunca teve a importância de Afonso Costa
líder do Partido Republicano, quer dizer, era Afonso Costa que mandava, não era o Grande Oriente Lusitano. Quanto à carbonária, a obreira prática da Revolução regressa depressa ao mundo das sombras. Dias depois do golpe, sai um anúncio na imprensa. Avisam-se todos os bons primos de que devem ocultar a sua qualidade de associados. As tagarelices não servem para coisas sérias. Como ninguém sabe o que é o dia de amanhã, cautela, pois. A alta venda, visto terem sido descobertos na imprensa os seus antigos membros, já se encontra substituída, bem como o grão-mestre. Ninguém conhece as surpresas que o dia de amanhã nos reserva. Assinado J.R. Marat, grão-mestre. A Carbonária depois numa altura também é um bocadinho uma espécie de força de milícia do Partido Republicano Democrático, não é? A gente vê durante a Primeira República, claro que há liberdade, oficialmente há liberdades e de imprensa, etc., mas, por exemplo, os jornais monárquicos são várias vezes destruídos, os jornais católicos são destruídos, os padres, logo no dia da própria proclamação da República, há uns padres mortos ali em arroios, portanto, e era muito essa gente. Um bocado. O sinal que eles não tinham tanta gente assim é também o que se passou a seguir, isto é, nem Machado Santos, nem Luz de Almeida alguma vez conseguiram ser aquilo que esperavam vir a ser no futuro regime, e se António Maria da Silva de facto veio a ser, não foi por via da carbonária, foi por via depois da política, em que ele se revelou um grande talento, digamos, não foi por via das conspirações. A carbonária acaba por desaparecer em silêncio, como convém a um exército de fantasmas. Em 1935, já em plena ditadura, é decretada a proibição das sociedades secretas. São retirados todos os bens à maçonaria e os seus membros regressam a uma verdadeira clandestinidade, de que só sairiam no 25 de abril de 1974. Podemos hoje dizer, sem grande margem de erro, que a República nasceu de um golpe encabeçado pela maçonaria, levado a cabo pela carbonária, e que contou com a preciosa ajuda de alguns anarquistas. Mas a verdade integral, completa, essa permanece por decifrar. Qual a importância do movimento sindical antes e depois do 5 de outubro ainda mereceria ser estudada de forma muito mais profunda? Qual o papel dos centros republicanos? Qual o papel até da carbonária? Porque sabe-se muito pouco sobre a carbonária. Os estudos que têm sido publicados resumem-se a 2, 3 autores e pouco tem surgido de novo, até pela escassez da documentação. Da própria maçonaria, há muito ainda a estudar, antes e depois do 5 de outubro, e até da relação com o regime republicano, entre a maçonaria e o regime republicano. Portanto, eu diria que nos próximos anos ainda poderíamos escrever muito e algo de novo sobre todo este período que vai de 1900 a 1926. E qual é, hoje, a influência da maçonaria no cotidiano nacional? O que eu lhe posso dizer é que hoje, 36 anos depois do 25 de Abril, a maçonaria está cada vez mais viva em Portugal, recuperou bastante e cresce sustentadamente, sobretudo nos últimos 10, 15 anos. Pode-se dizer que o número de maçons do Grande Oriente Lusitano praticamente duplicou. E sobre o que se conspirará em 2010 no segredo dos templos maçónicos? Digo, o nosso objetivo é sermos essa escola de altos valores éticos e cívicos, com um quadro reduzido, mas atuante, de personalidades, de pessoas que procuram o seu aperfeiçoamento e procuram o aperfeiçoamento do país e da humanidade.
O centenário da República serviu de propósito para a revelação de uma parte fundamental da nossa história, que até aqui permanecia desconhecida ou escassamente divulgada. Mas os estudos continuarão, à mão de especialistas e historiadores. Enquanto espera por mais revelações, saiba que não faltam símbolos e medidas maçónicas na face de Lisboa. Que a bandeira portuguesa tem afinidades evidentes com as insígnias carbonárias e que o hino nacional foi escrito e composto por Henrique Lopes Mendonça e Alfredo Keil, também eles, dois ilustres pedreiros livres.